Como vencer a inveja e todos aqueles sentimentos que são oriundos da inveja, como, por exemplo, desânimo, infelicidade, falta de gratidão. Bom dia, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez a gente está aqui no nosso devocional, baseado no Salmo 73 ainda. Então vamos lá. Salmo 73, lembra o contexto? No verso 1, ele diz sobre... só lembrando aqui vocês, ontem a gente soltou um vídeo sobre pecados sexuais, muito interessante, assista ao vídeo. E eu falei sobre que há sim diferença entre pecado. Então, se você não assistiu, assista. E eu soltei uma vez um vídeo sobre a questão falando sobre a sexualidade e o YouTube, esses assuntos ele boicota. E eu ia fazer uma série, ia fazer aqui, mas o YouTube, então eu vou fazer um curso sobre isso. O que pode, o que não pode na vida sexual de um casal, enfim, tudo aquilo, as grandes perguntas que se fazem, que os cristãos fazem sobre isso, eu vou tentar falar de uma maneira explícita, mas piedosa. É o que eu vou tentar fazer. Então me acompanha aí. Então vamos lá. Salmo 73. Certamente Deus é bom para com Israel, ele diz. Ele diz que Deus é bom, mas ele quase caiu da fé. Por quê? Porque ele invejava a prosperidade dos homens maus. E como ele foi curado disso? Primeiro, como eu já falei para vocês várias outras vezes, ele foi curado ao reconhecer. Porque ele já começa assim, olha, eu invejei. Gente, o quanto que isso é libertador. Confessar os nossos pecados, fazer o que Davi disse no Salmo. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, como Paulo, examine o homem a si mesmo. Como que fazer esse exame com a graça de Deus e sabe, orar mesmo, Deus me mostra se há algum pecado. Como que isso é fundamental para que você se liberte dessas desgraças que é a inveja? Então reconhecer que nós somos tendenciosos a sermos invejosos e nos humilhar, isso é fundamental. Mas o segundo ponto, e é o que eu quero discorrer aqui, é a suficiência de Cristo. Essa é a maneira para lidarmos com a inveja. Reconhecemos que aquilo que temos em Cristo é maior do que aquilo que não temos na vida. É o que o salmista faz aqui. Versículo 15. Quem mais eu tenho no céu, senão a ti? E na terra não desejo outra coisa além de ti. Tá vendo? Qual que era o problema dele? Eu não tenho nada. Meu Deus, aquele povo tem. Como que ele é curado disso? Uma das maneiras e a maneira central, a quem tenho eu além de ti? O Senhor, eu tenho o Senhor, do que eu posso reclamar? Eu tenho o Senhor. É assim que ele se cura. Uma vez, eu vi uma foto de um menino bebendo água na lama, num país em guerra, se eu não me engano, alguma coisa nesse sentido, e embaixo a seguinte descrição: quais são mesmo os seus problemas? A ideia aqui é a seguinte: se você está triste, fique feliz porque tem alguém mais triste do que você. Seria mais ou menos isso. Eu estou feliz. Olha, eu estava triste aqui com os meus problemas, mas agora estou feliz porque tem alguém que tem mais problemas do que eu. Isso é uma coisa medíocre demais. Não é assim que ele se cura. Ele diz: a quem tenho eu? O Senhor é a razão da minha alegria. Não é que eu olho para trás e falo, tem gente que tem menos. Não, não é isso que ele faz. Ele fala, eu tenho Deus. No verso 26 ele diz: meu corpo e meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza da minha vida e minha herança. Tá vendo? Herança. Um dos problemas dele não tinha a ver com a prosperidade dos ímpios. Aí o que ele cita? Herança. O Senhor é a minha herança. O Senhor é a minha riqueza. É isso que ele está dizendo. Gente, a herança é isso, é riqueza. Então o problema dele não era de invejar a riqueza dos ímpios. Ele diz, eu tenho Deus. Eu tenho Deus. Gente, quando eu me converti aos 17 anos, mais ou menos. O meu pai tinha uma condição financeira muito, muito boa, muito privilegiada. 2 carros na garagem, importados, prédios, restaurantes, enfim, tinha bastante dinheiro mesmo. Mas eu então comia todo dia filé mignon, badejo, camarão, era só isso. O pessoal tinha um videogame, eu tinha 2. Lembra na época que tinha o Super Nintendo, o Mega Drive? Eu tinha todos. Então era uma condição financeira muito, muito boa. Mas era aquela sensação de que sempre está faltando alguma coisa. Como disse Agostinho mesmo, tu nos criaste para ti mesmo e a nossa alma está sem sossego até que encontre repouso em ti. Pois bem, rapaz, é impressionante como que para mim isso é muito claro isso aqui. A ideia de que a nossa maior riqueza é de fato o Senhor.
quanto que o Senhor consola. E aqui ele está dizendo isso, olha, o meu corpo o meu corpo desfalece, mas eu tenho o Senhor. Ele não diz assim, ó, meu corpo está doente, mas eu lembro que tem alguém que está pior do que eu. Ele não diz, eu estou triste, mas eu me lembro que tem alguém que está mais triste do que eu. Não, não, ele diz, olha, as coisas não estão boas, o meu corpo está desfalecendo, eu estou enfermo, mas eu tenho o Senhor. É isso que é o consolo dele. O consolo dele não é por meio da desgraça alheia, e sim por meio da suficiência de Jesus. É isso que você tem que se lembrar. Quando você for tentado a comparar a sua vida com a dos outros, você não precisa se consolar assim. Ah, mas eu tenho mais que aquele. Não, não. Eu sempre conto essa história. Ai, se você estiver triste porque você não tem chinelo, lembre-se que tem alguém que não tem pé. Olha que desgraça. Não, você não precisa fazer isso. Você pode, ao invés de olhar para o lado, olhar para cima, para Cristo. Eu tenho uma oração que eu escrevi há muito tempo. É assim: Senhor, dá-me coragem para combater os homens maus e livrai-me de invejar os bons. Se eu não puder ter a inteligência, as oportunidades e o grau de influência desses homens bons, que pelo menos eu tenha a virtude de não tentar diminuí-los para que eu pareça maior. Senhor, dá-me nem mais ou menos que meu irmão, mas o que eu preciso para fazer a tua vontade. Que eu não fique tentando achar falha, nem torcendo pela queda dos grandes. Que os meus olhos se tornem negativos, que os meus olhos não se tornem negativos em relação a alguém simplesmente porque ele cometeu o pecado de ser melhor do que eu. Gente, não é, vocês entendem que eu estou brincando aqui, né? É porque para muita gente é isso, é um pecado, né? Para nós, sem Deus, é um pecado que outros sejam melhores do que nós. E eu concluo que meu consolo em relação ao que me falta não seja a desgraça alheia, mas a tua graça. A tua graça me basta. Não é isso? A tua graça me basta. Foi o que Deus disse para Paulo. Ele tinha um sofrimento e como que Deus o consolou? A minha graça te basta. Há várias passagens bíblicas em que Deus se mostra como consolo para nós. Ele é o consolo da viúva. Ele é um amparo para o desvalido. Ele é a força para aquele que perdeu tudo. Ele é o nosso Deus. Tenha fé. Lembre-se, Cristo é suficiente. Ele vai nos suprir. Ele vai suprir a nossa alma. Aquilo que a gente precisa para viver e para cumprir a vontade dEle, Ele vai nos suprir. Você crê? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o Teu santo nome, louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Que o Senhor, ó Pai, satisfaça a nossa alma, como o Senhor fez com Davi, quando Davi orou. Ele orou dizendo, a minha alma tem mais satisfação do que a alma deles, dos ímpios, quando eles têm fartura de comida, de gordura. Ó Deus, faz esse milagre em nós, que tenhamos satisfação por estarmos no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Pai, pedimos perdão pelos nossos pecados, pela inveja, por tudo aquilo que fazemos que é contra a Tua vontade. Satisfaz as nossas almas e nos leva a viver uma vida em abundância, mesmo quando temos pouco. Nós louvamos o Teu nome, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Deus abençoe. Assista meu vídeo de ontem. Deus abençoe, gente.